Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar algo para vocês sobre as 70 semanas. Algumas coisas, mas é necessário 3 requisitos para entender esse vídeo. Senão fica complicado você compreender isso. É necessário compreender que as 70 semanas ainda não se cumpriram. Se você não compreender isso, você não vai entender o conteúdo desse vídeo. O ponto 2, é necessário entender quem é o povo de Daniel e a Santa Cidade. Talvez você pense que o povo de Daniel é só judeu e a Santa Cidade é só Jerusalém. Então você está bem limitado a compreender as profecias. E o ponto 3, você precisa conhecer com mais precisão sobre as festas. É claro que se você entende que o povo de Daniel é só judeu e a Santa Cidade é só Jerusalém, e isso é relacionado às 70 semanas, então você não conhece com precisão as festas. Por isso que é necessário esses 3 pontos. Lá em Daniel 9, vai ter essa profecia aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade para. Aí você vai ver muitas pessoas frisando aqui. O teu povo e a tua santa cidade. E eles dizem, só por isso não precisa mais falar nada a respeito de arrebatamento ou a respeito de qualquer outra coisa que venha falar, porque a Escritura já está dizendo, o teu povo e santa cidade. Quem que é o povo de Daniel? Judeu e a santa cidade. Jerusalém. Só que aí vem o ponto em que eles não meditam na profecia e mostram uma mente bem limitada para interpretar profecias. Então diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade para, presta atenção nos pontos, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Selar a visão, selar a profecia e ungir o Santo dos Santos. Esses 7 pontos aqui, eles dizem, estão determinados sobre os judeus e a Santa Cidade. Só que na interpretação da profecia, você vai compreender que quem conquista esses pontos aqui é Jesus. Não tem nenhum outro alguém que conquista isso. É somente Jesus. Você vai ver vários pontos aqui que eu vou estar repetindo no vídeo. Cessar a transgressão, dar fim de pecados e expiar a iniquidade. Quando esses 3 pontos aqui se cumprirem, o que acontece? Vai ter justiça eterna. Eu vou estar repetindo esses eventos aqui. E se tem justiça eterna, sela a visão, sela a profecia e unge o Santo dos Santos. Acontece que eles não sabem resolver muito bem essas coisas. Eu digo eles, a linha pré-tribulacionista e alguns outros, como os adventistas. Cada caso é um caso. Os adventistas são pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas não são adventistas. E tem ainda os calvinistas, que praticamente eles nem falam sobre isso daqui, que não interessa para eles. Os adventistas já fazem uma bagunça com isso. É só vocês verem algum estudo relacionado às 70 semanas que vocês vão entender isso. E os pré-tribulacionistas, eles também resolvem essas coisas aqui de maneira completamente errada. Eles não explicam qual que é a visão. Daniel teve 3. Na verdade, teve 4 visões. A profecia, eles não explicam que selamento de profecia é essa. E essa questão de ungir o Santo dos Santos. Eles não explicam isso. Pode ver que Deus criou uma conexão entre expiar a iniquidade e ungir o Santo dos Santos. Nisso que a gente tem que meditar. Ok? Esses pontos aqui que eu vou estar explicando para vocês. Nós vamos usar esse gráfico aqui agora. Eu queria que vocês focassem nessa parte aqui. Ok?
Eu vou tentar esconder nas informações para ir passando ela de pouco a pouco, para não aparecer tudo de uma vez. Em Daniel 9, a partir do verso 24, diz assim: sabe e entende. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, até o Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aí vai falar que as praças e as circunvalações serão edificadas. Mas veja bem, quando diz sabe e entende, o anjo Gabriel veio explicar para Daniel algo que ele estava buscando entender. Ele precisava fazer uma conexão entre a visão de Daniel 2, entre a visão de Daniel 7. E ele não conseguia fechar a conta por vários motivos. Então ele estava buscando a Deus e veio essa explicação para ele. Aqui diz sabe e entende. É para ele botar a mente, compreender. Esse é o sentido da palavra hebraica. Ser diligente. Está falando, seja diligente sobre o que eu vou falar. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, aí ele vai contar, vai fazer a repartição das semanas, das 70 semanas, que diz que estava determinado sobre o povo dele e a cidade dele. Haverá 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações serão edificadas, mas em tempos angustiosos. Aí diz assim: depois das 62 semanas será morto o príncipe, e já não estará. Aqui é o Messias. Aí continua e diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo do príncipe que há de vir. Primeiro, com certeza, haveria de vir o povo, e depois o príncipe que há de vir. Iria destruir a cidade e o santuário. A própria cidade que ele estava orando. Daniel, antes de receber essa revelação das 70 semanas, que é incrivelmente reveladora, não dá para falar tudo nesse vídeo, mas ele estava orando, pedindo para Deus, para ele ser misericordioso com as iniquidades, com os pecados do povo, com a transgressão. Ele pediu para Deus fazer conforme a justiça dele, olhar para a cidade, para o santuário que está destruído. E a profecia, a resposta veio justamente respondendo cada ponto que Daniel estava orando para Deus. Justamente isso. Mas não tem como falar tudo de uma vez, né? Então o povo iria destruir primeiro a cidade e o santuário, e depois viria o príncipe desse povo. Daniel teria que entender isso, que eles dois não viriam junto, o povo e o príncipe não viriam junto destruir a cidade e o santuário. E isso traria uma grande confusão na cabeça de Daniel, porque ele estava orando para o santuário ser edificado, ser reconstruído. E Deus dá a profecia que seria construído e seria destruído de novo. Poxa, se coloca no lugar dele. Mas o ponto de partida é quando diz: desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Aqui é o ponto de partida. Aí vem a repartição, 7 semanas e 62 semanas. Vamos olhar para esse ponto aqui. Aqui eu coloquei uma linha do tempo e ela mostra mais ou menos o que eu estava falando. 7 semanas e 62 semanas e será morto o ungido. Deus já deu tempo, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, até o príncipe, haveria 7 semanas e 62. Só que Daniel tinha que entender que era a respeito de semanas de anos. Ele tinha que compreender isso. Ele tinha que compreender que a profecia era a respeito de semanas de anos.
Isso seria 7 vezes 7 semanas de anos, que daria aqui de primeiro 49 anos. Isso daqui já é uma referência à festa das primícias, não é? Não faz lembrar das primícias aqui? Só por essa numeração já faz lembrar da festa das primícias. 7 vezes 7 semanas igual 49. E aí viria o dia 50, que seria Pentecoste. Mas aqui a conta tem que ser feita em 7 semanas de anos. Conforme diz o livro da lei, Daniel precisaria de se lembrar do livro da lei, das semanas de anos que Deus estabeleceu sobre o ciclo das festas. Aí ele iria compreender que o santuário não pode ser edificado em 49 dias. Mesmo que colocasse mais essas 62 semanas, né? Aí depois dessas 62 semanas, seria também 62 vezes 7 semanas de anos. Entende? Então, isso daqui até vir o Messias. Já fez referência à festa das primícias, por isso que eu disse que é necessário entender as referências. Aqui eu coloquei a última semana. Pode ver que eu coloquei a última semana dividido em 2 pontos. Vamos continuar esse estudo na parte 2.